Quem vai trazer o resumo do capítulo 3 hoje é a nossa querida irmã Tânia. Tânia, seja bem-vinda, a palavra está com você. Se você estiver falando, você está com o microfone fechado. Agora que eu estava falando, eu só tinha dado boa noite, não tinha nem entrado no capítulo em si. Aí eu reitero o que falei no mudo. Boa noite aos queridos amigos, irmãos, a Gi, a Ju, que me antecedeu, e nós vamos estar falando a respeito do capítulo 3, fazendo um resumo deste capítulo. O capítulo que Filomeno intitulou de Planejamento de Atividades Espirituais. Fazendo a leitura deste capítulo, inicialmente eu pensei o quanto a espiritualidade trabalha para que nós possamos também estar desenvolvendo as nossas atividades programadas. E Filomeno inicia este capítulo trazendo da sua alegria quando Hildebrando relaciona os grupos de trabalho e os 4 nomes de um subgrupo de trabalho estava reunido, além de Filomeno, José Pititinga, Eurípedes Barçanufo, Jesus Gonçalves, e eles tinham a supervisão do nosso querido doutor Bezerra de Menezes. E quando eles já se dirigem para esta sala de trabalho para poder receber as orientações, o doutor Bezerra de Menezes ele se utiliza de um recurso que chama-se de técnica de projeção de imagens numa tela. Essa tela estava presa à parede e ele explica que as cenas que eles veriam estavam justamente ligadas à instituição espírita aonde os trabalhos seriam desenvolvidos. E Filomeno observa nessa tela, já em projeção, que o expositor estava finalizando a tarefa doutrinária daquela noite e percebia a inspiração do expositor pelo mentor da casa. E as pessoas, principalmente quando chegou a essa parte final, no momento da prece, Filomeno percebia a unção que as pessoas, o envolvimento das pessoas naquela vibração. E esta vibração, ela apresentava uma alta potência que se correspondia a um feixe de luz que caía sobre todos que estavam naquele ambiente. E ele também percebia a presença de benfeitores daquelas pessoas que eram seus afetos, que estavam presentes naquela reunião. E ele destaca a presença de uma jovem que percebia também a presença de uma entidade que a vampirizava. Mas houve uma mudança em relação à percepção daquela jovem, porque ela se sentiu tomada, invadida por uma vibração, a vibração daquele ambiente, e fez com que momentaneamente ela saísse daquela injunção, daquela entidade que a perturbava. E no momento da oração, onde ela conseguiu momentaneamente esse desligamento, em sua mente passavam as cenas da infância que ela tinha tido, ela perdeu a sua mãe precocemente, a segunda esposa do seu pai a tratava muito mal, e isso foi, aos poucos, sendo substituída pela figura da sua mãe, a sua mãe que ela, de fato, só conviveu até os 4 anos de idade. E nesse momento que ela lembra da mãe, há um destaque que a sua mãe, de fato, se aproxima, beija e transmite para ela o bom ânimo, o estímulo.
E nessa presença da figura materna, os espíritos que ficam destacados no salão da reunião para aplicar os passes, aproveita este momento e se utiliza desta energia para poder auxiliar mais na retirada daquele espírito que a atormentava. Na verdade, aquela jovem, ela estava com uma investida para o suicídio e foi para aquele ambiente com uma amiga e com uma prima. Na verdade, foi a sua prima que insistiu para que ela pudesse, de fato, ir àquela reunião e, quem sabe, demover a ideia de suicídio. E ela destaca, quando terminou a prece, quando as luzes se acenderam, de que até aquele choro que ela começou a apresentar, ele foi se esvaindo. E uma alegria nova tomou conta daquele ser. Ela teve, de fato, a sensação de que viu a sua mãe, de que foi abraçada pela sua mãe, e ela trazia na sua memória algumas falas da sua mãe. E ela conseguiu orar. Aí vem o destaque neste capítulo da oração. Ela conseguiu orar como ela estava com a presença dessa entidade, ela não lembrava de quando tinha orado. E aí a sua amiga diz que, de fato, toda aquela sensação de bem-estar era decorrente pela presença de Jesus que tinha escutado as preces e estava realmente direcionando o socorro para ela. E aí fala algo que eu acho que nós precisamos destacar sobre a importância do uso dos medicamentos, que, paralelo a este uso do medicamento, ela estaria também associando a terapia espírita, que possibilitaria esse afastamento do adversário desencarnado. E pediu, né, para que ela não abandonasse de maneira nenhuma aquele benefício que ela estava recebendo naquele momento, para que ela desse continuidade. Então, aquela jovem abraça sua prima, agradece por ela ter levado àquele ambiente, e a jovem diz que, de fato, ela queria se afastar daquele mal e viver. E a prima diz que o mais difícil deste processo era justamente aquilo que ia depender daquele esforço dela, da vontade dela de seguir por um outro caminho. E aí Filomeno percebe que naquele ambiente algumas pessoas também choravam de emoção, talvez pela percepção, né, da presença de pessoas queridas já desencarnadas. E chama a atenção que duas senhoras conversavam na saída daquela reunião, e uma destacava que tinha achado muito longa a exposição, que ela não tinha conseguido acompanhar todo o raciocínio daquele expositor, e que também chamou a atenção a presença de determinada pessoa que ela achou que estava com a aparência ruim, descabelada. E a sua amiga, quando ouviu essas referências, disse que para ela tinha sido o contrário, que por ela ficaria mais tempo naquela reunião, que a pessoa que ela tinha feito a referência havia perdido seu esposo em um acidente muito grave, então que ela estava, de fato, agindo como uma verdadeira espírita. E Filomeno observa que aquela que havia usado a maledicência, ela atraiu uma entidade que também se sentia envolvido por alguma questão do passado. E, mais uma vez, ele segue, né, trazendo a importância da mensagem do bem para aqueles que conseguem captar o sentido da mensagem. E destaca que o expositor ele passa a atender uma fila de pessoas que o buscavam para poder trazer as suas aflições e receber orientações para poder seguir de maneira mais precisa.
E Filomena observa o trânsito de espíritos que iriam fazer parte de uma reunião que se seguiria naquele mesmo ambiente. E daí a transmissão por aquela tela, ela foi suspensa e o Dr. Bezerra de Menezes traz a informação de que, por um período de 30 dias, aquela instituição seria a sede dos trabalhos que eles iriam desenvolver de atendimento a esses espíritos em sofrimento, mas que teria também um atendimento especial a encarnados de outras dimensões que foram trazidos para dar suporte neste período de transição. E aí há uma referência sobre esses sofrimentos que a humanidade passa nesse período de transição, faz referências ao governo, às religiões, e ao mau uso dos recursos, e que tudo isso tem afastado de que, de fato, nós possamos alcançar esse amor, essa solidariedade que deve estar presente, porque ainda há muita fome, ainda há muitas guerras, ainda há muitas doenças. E aí ele faz a lembrança do sermão profético que o evangelista Marcos narra no capítulo 13, quando diz que Jesus traz a referência aos fenômenos dos fins dos tempos morais e declara que, se não fosse pelos eleitos que o Pai escolheu, as dores seriam muito mais terríveis. E aí fala, né, da pátria do evangelho, igualmente dos efeitos danosos dessas desigualdades sociais, das minorias sofridas, abandonadas, da indiferença, da má utilização dos recursos públicos, e que tudo isso precisa mudar porque o lar ele perdeu o rumo e a alucinação tomou conta de quase todos os segmentos sociais. E ele destaca quais serão os instrumentos que eles utilizarão naquelas atividades que vão desenvolver, e que todos eles se encontram no Evangelho de Jesus, que é o amor, a compaixão, a esperança e a caridade, dizendo que nós não fomos eleitos para a reprovação, para a reclamação, para o revide, e sim para a compreensão e o sentimento de solidariedade. E, finalizando, né, este encontro, ele coloca que, para a atividade desobsessiva que vai ser executada naquele período, há necessidade de compaixão pelos sofredores. Inclusive, fala que, mesmo com toda a energia que Jesus utilizava para aqueles que se apresentavam de maneira odienta, ele também apresentava a compaixão, ele manifestava a compaixão, ele sempre se compadecia. E, para finalizar o capítulo, ele traz que o objetivo das atividades que serão desenvolvidas é o socorro à instituição, bem como aqueles que estão fazendo parte desta pleiade de outras dimensões para que a regeneração chegue. E recomenda a oração. Ele diz que, de fato, a oração é que vai auxiliar no atendimento dos compromissos que foram estabelecidos e que certamente eles iriam alcançar esses objetivos. Finaliza, de fato, pedindo a Eurípedes que fizesse a prece para encerrar aquela atividade. Então, este é o resumo do capítulo 3 de Muito obrigada, Tânia. Eu estava com dificuldade para abrir o meu microfone também. Obrigada, porque você fez realmente um panorama muito interessante e que fiquei pensando aqui, estar reunida junto com esses espíritos todos de luz que você mencionou no início. Eu falei, é realmente muito emocionante. Obrigada. Quem vai começar com os aprofundamentos?
é a Vânia. Bem-vinda. Boa noite, a palavra está com você. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Eu vou pegar muita carona, porque a Tânia adiantou sobre os benfeitores, sobre os trabalhos da casa, nos ajudando muito, e a Gisele lembrou também da grandiosidade desses espíritos que compunham a equipe onde Manuel Filomeno de Miranda iria trabalhar naquela instituição. Olha, não são pouca coisa, viu, meus irmãos? Vamos falar um pouquinho, mas muito pouco devido ao tempo, de José Petitinga, Eurípides Barçanufo, Jesus Gonçalves, sob a coordenação do venerando Bezerra de Menezes, porque eu acredito que nem todos saibam, né, desses grandes trabalhadores de Jesus. Então, José Petitinga, ele nasceu lá em 1866, numa pequena cidade no interior da Bahia. Vai ser bem resumido, viu, meus irmãos? Ele tinha 21 anos quando ele leu o Livro dos Espíritos. E depois que ele leu, nascia aí um dos maiores defensores e trabalhadores do espiritismo no Brasil. Ele transfere-se para Salvador lá em 1915 e funda a União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia, cuja sede ainda se encontra lá no Pelourinho, em Salvador. Manuel Filomeno de Miranda foi discípulo de José Petitinga. Eles trabalharam juntos durante muitos anos, quando estavam encarnados, né? E Petitinga desencarnou em 1939, então, desde 1915, eles trabalharam juntos. No livro de Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão, ditado através da mediunidade do nosso querido Divaldo Franco, editado em 1970, nós vamos encontrar Manuel Filomeno de Miranda dizendo o seguinte, ó: este livro deveria ter sido escrito faz muito tempo. Abro um parênteses para dizer que todos os livros de Manuel Filomeno de Miranda contam casos reais, não são fictícios. E, se Deus quiser, estudaremos todos eles um a um. Então, ele diz assim que o livro deveria ter sido escrito faz muito tempo. Todos os fatos nele narrados aconteceram entre os anos de 1937 e 38, em Salvador, na Bahia. Petitinga ainda estava encarnado. Grande parte das instruções, orientações, socorros procederam do mundo espiritual durante as sessões mediúnicas realizadas com a participação de José Petitinga, e ele diz, o amigo incondicional do Cristo. E foi, todavia, em chegando cá, diz ele, após a desencarnação, que pudemos reunir todos os apontamentos, contando com a valiosa cooperação do venerando amigo Petitinga. Também, meus irmãos, nós vamos encontrar esses dois venerandos espíritos trabalhando juntos, inclusive em outro livro, Entre Dois Mundos, também de MPM, Divaldo Pereira Franco. Vamos falar um pouquinho de Eurípides Barçanufo, da grandeza desse apóstolo, chamado também de apóstolo sacramentano. Ele nasceu lá em 1880, em Sacramento, Minas Gerais. A história dele é bem interessante, porque ele era católico, fervoroso, a sua família toda também. Mas em 1903, um padre lhe apresentou, sob confidência, um exemplar da Bíblia, raríssimo naquele tempo. E Eurípides leu, principalmente o Novo Testamento. E, embora tivesse achado maravilhoso o seu conteúdo, ele não conseguiu compreender o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E Eurípides tinha um tio chamado Tio Senhor. Era um homem inculto, porém boníssimo e de moral elevada.
O tio Senhor tinha mediunidade e morava numa cidadezinha próxima ali, Santa Maria. E em Santa Maria havia muitos médiuns. Eles formavam um grupo espírita. Os médiuns, homens e mulheres, todos incultos, transmitiam mensagens de profundo saber. Eurípides gostava muito de conversar com o tio e com a doutrina que ele professava. Dizia, essa doutrina é do demônio, ela é de loucos, né? E fazia muitas perguntas para o tio, que se embaraçava devido à cultura de Eurípides, né? E ele ganhava todas as discussões. Mas ali em 1903, quando o tio visita novamente a sua casa, a casa de sua mãe, ele põe-se a conversar sobre o assunto de preferência, a comunicação com os espíritos. Mas desta vez o tio diz para ele assim, ó, olha, tudo que eu não souber responder, você vai encontrar nesse livro. E dá de presente o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E após a leitura, que ele começou a ler e não parou mais até terminar, desperta-lhe uma luz que estava adormecida. E na Sexta-feira da Paixão, do ano de 1904, Eurípides vai assistir por primeira vez uma sessão mediúnica lá em Santa Maria, a convite do seu tio Senhor. Ficava a 14 quilômetros de distância. Eurípides vai à reunião, ele estava meio desconfiado ainda, mas aí ele faz um pedido mentalmente. Ele pensa assim, se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, rogo a João Evangelista elucidar-me o evangelho que trata das bem-aventuranças. Alguns minutos após, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que jamais conheceu sobre o Sermão da Montanha. Impossível atribuir ao médium Aristides, semi-analfabeto, aquela linguagem sublime. E, ao final da mensagem, uma assinatura, João Evangelista. Abra um parênteses. Para explicar tão elevada entidade, nós contamos a seguinte história verdadeira. No ano de 1954, quando Chico Xavier visitava Sacramento, Emmanuel faz importantes revelações. Ele diz ao Chico, por época de Jesus, Eurípides ali viveu e foi educado por Inácio de Antioquia, o pupilo de João Evangelista. Ainda adolescente, Eurípides manteve contato com o apóstolo João, que sabemos muito bem que João chamou Maria, mãe de Jesus, para morar com ele algum tempo após a crucificação. E ali Eurípides também pregou e foi martirizado naquela reencarnação. Então, daí vem uma mensagem assinada por João Evangelista. E certo dia, só fatos assim que não dá para pular, Eurípides orava fervorosamente e ele viu-se fora do corpo, em desdobramento, e sentia que ia subindo, e ele chega numa campina verdejante. Avista uma figura que estava envolvida por muita luz. Reconhece que era Cristo Jesus. Ele não ousa se aproximar mais. Ele cai de joelhos e chora. Então, desde aquele dia, ele entrega-se à doutrina espírita, entrega-se aos necessitados com fervor, sem repouso de um dia sequer. Ele tinha muitos tipos de mediunidade, alguns raríssimos. E Eurípides psicografou uma mensagem de Maria de Nazaré, a qual encontra-se em Sacramento. Por quê? Desde aquele dia, né, ele vai e funda um centro espírita ali em Sacramento, ainda em 1905. E ali apresentavam-se espíritos de grande vulto da humanidade, inclusive Maria de Nazaré, porque ele conviveu com ela lá à época de Jesus, quando era adolescente. E ele deixou escrito uma coisa rara,
que desencarnaria às 6 horas da manhã do dia 1º de novembro de 1918. E assim sucedeu, aos 38 anos de idade. E os alunos contavam que Eurípides tinha uma sonolência, estava dando aula no seu colégio, depois no colégio Allan Kardec, e ele entrava em trânsito. E ele retornava do trânsito e dizia: estive em tal lugar, atendi tal pessoa, fiz um parto difícil, coisa simples. E certa vez ele entrou em transe, e quando ele voltou, ele descreveu detalhadamente para os seus alunos o local, o horário e os participantes de uma reunião que ele havia acabado de assistir. Sabem onde? Na cidade de Versalhes, na França, onde foi assinado o Tratado de Versalhes. No mundo espiritual, Eurípides ergueu o Hospital Esperança, afiançado por Jesus, onde são acolhidos especialmente pacientes que foram espiritistas fracassados, aqueles que abandonaram os compromissos nobres. Encontramos relatos deste magnífico trabalho no livro Tormentos da Obsessão, também de Manuel Filomeno de Miranda. E vamos falar um pouquinho sobre Jesus Gonçalves. Ele foi a Larico, lá pelo ano, foi rei dos visigodos, lá pelo ano de 396 a 410 depois de Cristo. Ele foi treinado nas técnicas de guerra dentro do Império Romano, e ele devastou países, invadiu Roma, sempre cruel e insensível, tinha sede de poder. Mais de 1000 anos depois, entre indas e vindas, ele reencarna na França, em 1585. Ele torna-se cardeal para falar de Jesus, mas, em verdade, ele foi um dos mais poderosos políticos franceses do regime monárquico, mesmo sendo cardeal. Foi odiado e temido por todas as camadas da sociedade. Daí, ele vai renascer no Brasil, numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo. E aos 27 anos, ele é acometido pela hanseníase. E naquele tempo, era retirado da sociedade, da família e colocado pelo serviço sanitário em um lugar apropriado. Então, ali, passado anos, ele funda o Centro Espírita dentro do Hospital de Pirapitingui e apresenta a doutrina espírita aos seus companheiros de dor, que eram muitos. Jesus desencarna em 1947, completamente desfigurado pela hanseníase. E no ano de 1949, pouco mais de 2 anos da sua desencarnação, Jesus apresenta-se em espírito para Divaldo Franco. E Divaldo vê aquele espírito chegando, todo carcomido, a boca, o nariz, as orelhas, os pés enfaixados, ele claudicava, e o Divaldo pensou que fosse um obsessor. E o Jesus chegou perto dele e diz assim: Divaldo, eu não sou um obsessor, eu sou teu irmão, nós fomos amigos. Eu venho de etapa em etapa ressarcindo as duras penas que contraí desde os dias que, na condição de conquistador, eu disseminei a morte. Mais tarde, muito mais tarde, já conhecendo Jesus, não me foi possível fugir daquela compulsão guerreira e, em posição relevante na política francesa do século XVII, novamente me engalfiei em lutas tenebrosas, sendo um dos responsáveis pelo prosseguimento da guerra franco-austríaca, uma guerra que durou 30 anos. Em chegando do lado de cá, diz ele, dei-me conta da alucinação em que me devorava e roguei ao Senhor, por misericórdia,
me concedesse a hanseníase purificadora. Ele reencarna antes dessa várias vezes com hanseníase. E Bezerra de Menezes dispensa comentários, até pela falta de tempo, mas ele é aquela estrela que brilha no céu a nos iluminar, nos proteger todos os dias da nossa vida. Mas nós queremos destacar aqui, neste capítulo, o que a querida Tânia já mencionou. Os excelentes resultados dos trabalhos doutrinários realizados numa sessão pública, numa reunião pública. Vejamos, meus irmãos, nada é por acaso. Os espíritos que nos ajudam a gente chegar até lá, e, nesse caso, levaram a mãezinha dele, estavam preparados para conversar com aquele espírito que martirizava ela. A gente pensa que está tudo assim jogado. Não, existe todo um planejamento. Então, esta jovem, ela estava nesse processo depressivo, lamentável, pensando em suicídio e sendo vampirizada pelo adversário perverso. Olha a importância de tudo que aconteceu, que a Tânia nos contou muito bem, da importância de uma reunião pública séria. E a nossa querida Sueli Caldas Schubert vai escrever a respeito no seu livro Nas Fronteiras da Nova Era. Ela vai escrever assim: devo dizer aqui que sempre tive a preocupação pessoal de que se compreenda a importância fundamental da chamada reunião pública doutrinária. Sabemos que a programação deve ser feita com todos os cuidados possíveis quanto à escolha dos temas e, igualmente, quanto à escolha dos expositores a serem convidados, a fim de que sejam mantidas as bases da codificação kardeciana, indene as interpolações que não se coadunem com a doutrina espírita, porque daí perde o seu caráter de seriedade e não temos essas benesses desse atendimento dos espíritos, né? E ela continua falando assim: pois que o recinto, a sala de palestra pública, recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam e o renovam constantemente, propiciando uma psicosfera salutar. Então, nós devemos lembrar a todos nós que quando nós adentramos na casa espírita, tudo isso está acontecendo. Vários espíritos estão ali, nossos amigos, né? Aqueles que são aqui fora e aqueles que são lá dentro, né? E aí vimos que o espírito foi afastado, porque a Sueli ainda faz uma observação. Ela diz assim: o espírito obsessor que atormentava a jovem obteve permissão para entrar no local da palestra, porque às vezes eles não têm essa permissão, porque os mentores da instituição sabiam previamente que o ambiente elevado contribuiria não somente para a libertação de sua vítima, como também dele próprio, que já apresentava condições para tanto. Então, na hora de entrar, eles disseram, os mentores, né? Esse aí deixa entrar, ele já está pronto para ser doutrinado, já podemos até socorrê-lo se ele quiser. Falando assim, palavras bem simples. E, por fim, outro ponto que nós queremos destacar nesse capítulo, para o nosso aprendizado, única e exclusivamente, é a respeito do relato também que a Tânia comentou, daquela senhora que, saindo da belíssima e iluminada preleção, ela comenta que achou muito cansativa, que não pôde acompanhar o raciocínio, até porque ela ficou observando a aparência de uma conhecida ali presente, e ela fez uma crítica quando estavam já fora do salão, na saída. E aí, meus irmãos, Manuel Filomeno de Miranda escreve literalmente: e enquanto se permitia a maledicência, atraiu antigo comparsa
desencarnado que a explorava psiquicamente, que havia ficado retido nas barreiras de entrada do salão doutrinário. Esse espírito não estava pronto ainda para ser doutrinado, ficou lá do lado de fora. Então, meus irmãos, a gente ri porque isso acontece com a gente também. É um descuido que nós não deveremos ter, né? Porque, como nos ensina Paulo de Tarso, estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. Muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos. Enquanto você falava, trazia, né, a história desses grandes nomes, desses grandes benfeitores, e que muito pouco ainda são conhecidos por nós. Eu também lembrei daquela história que o Divaldo fala, que o Espírito chegou para ele e falou assim: você quer ir ao leprosário, visitar, né? Ou você quer ir lá ou você quer ir para lá? Né? Ou seja... É essa mesma história com Jesus Gonçalves, porque ele foi convidar o Divaldo para ir visitar o leprosário. O Divaldo falou, não me fala esse nome, não me fala esse nome. Não era leprosário, bom, era lepra, né? Porque quando eu ouço esse nome, eu atravesso de rua. Divaldo, você quer ir lá ou quer ir para lá? Foram amigos, né? É, isso aí. Muito bom, obrigada. Para continuar, então, com os aprofundamentos, nós chamamos a nossa querida Eulália. Eulália, a palavra está com você, seja bem-vinda. Boa noite, Gi. Boa noite a todos os amigos e amigas tão queridos deste encontro semanal. Eu estava aqui quase até me esquecendo que eu iria participar embevecida, porque a Ju, a Tânia e a Vânia nos fizeram atravessar a telinha e viver a ambiência desse livro maravilhoso. E a nossa parte coube exatamente relembrar o que foi falado na aula passada, de que não teríamos necessidade de passar por tanto sofrimento como estamos passando. E essa parte está ressaltada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tormentos voluntários. Então, nós criamos sofrimentos para nós. E quando chegamos à casa espírita, em maior ou menor grau, todos vamos em situações lastimáveis. Uns vivenciando-as intensamente, reconhecendo, outros não. Mas nós todos vamos buscar ajuda e esclarecimento. A Vânia falou, a nossa querida Sueli, nas reflexões dela sobre a casa espírita, e nós queremos aqui ressaltar, o meu é velhinho, mas não tem como um trabalhador espírita participar das tarefas de uma casa espírita sem conhecer a excelência do livro da nossa querida Sueli, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Então, este livro vai exatamente nos dimensionar a responsabilidade que nós temos em sermos os que acolhem. Então, nesse livro, capítulo 4, aborda exclusivamente a reunião pública. E também na coletânea dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, o Entre os Dois Mundos, no seu capítulo 16, que vai falar da casa espírita, que vai falar da reunião pública e traz o título O Santuário de Bênçãos. Então, isso, por si só, vai nos dando a dimensão do que representa aquele ambiente que até os que trabalham muitas vezes desrespeitam,
com conversas vulgares, com comportamentos exagerados, levando os assuntos cotidianos para a casa espírita, quando deveríamos trazer os assuntos espíritas para a vida cotidiana. Então, nós fomos levantar em Obras Póstumas, na sua segunda parte, minha iniciação no Espiritismo, no que confere a regeneração da humanidade, uma pequena nota de rodapé explicando a multiplicação dos casos de loucura, dos processos obsessivos, como era o caso da jovem que ali estava, das explosões assassinas, da maldade sem freios. E fizemos uma ponte com um pequeno trecho do Apocalipse de João, tão citado pela Vânia e pela Tânia, que diz assim: estrelas caindo, o sol se apagando, são símbolos de um blackout geral na Terra, mas não é lá fora, é no mundo íntimo de cada um. Momento em que todas as convicções estão sendo testadas. Será que realmente nós fomos buscar um novo modo de vida ou fomos buscar o imediatismo quando a nossa fé cega nos levava até Jesus para que ele estendesse as suas mãos sobre nós e nos oferecesse uma pausa ao sofrimento? E ele dizia, vai diferente. Absorve essa experiência e não tornes a pecar, não tornes a cometer os mesmos deslizes. E segue João dizendo que, através da nuvem de sombra que nos envolve, obras póstumas, e no seio do qual brame a tempestade, nós já podemos divisar os primeiros raios da nova era. Essa também é uma linguagem apocalíptica, muito rara de ser encontrada na obra kardeciana, mas que vem nos dizer que nós estamos favorecendo uma ambiência psíquica ou uma psicosfera individual, mas também coletiva, em que nos entregamos ou nos comprometemos a sofrer por sintonia uma pressão psíquica muito dolorosa, que pode nos levar ou a estados depressivos, ou a estados obsessivos inicialmente, mas que um vai acabar coexistindo com o outro. E esse é o perfil das pessoas que chegam à casa espírita, que vão lá pela primeira vez, que não sabem como funciona, que não conseguem avaliar o que representa aquela ambiência, o trabalho dos benfeitores espirituais antes, durante e depois, e encontram em nós pessoas que, querendo recebê-los de uma forma carinhosa, acabamos nos comportando como se estivéssemos numa ambiência comum, não colaborando efetivamente com o trabalho dos benfeitores espirituais, saindo da casa espírita já tomados por outros compromissos, sem nos prepararmos e disponibilizarmos para a continuidade dessa grandiosa tarefa que vemos com espíritos de tamanha envergadura e que simplesmente não podem contar como deveriam com a nossa colaboração. Daí vamos entender a imensa caridade de Eurípides Barçanufo de fundar o Hospital Esperança para os trabalhadores espíritas e principalmente da área da mediunidade,
na sua chegada tormentosa ao mundo espiritual. Nós vamos ver que no decorrer, que ele vai citar o sermão profético, e nós vamos propositalmente deixar para finalizar, ele vai falar do Brasil. Então, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver que quando se trata do Brasil, Ismael vai realizando diversas reuniões em todas as nações, porque, na realidade, o movimento é planetário, e nós vimos isso no Rumo do Mundo de Regeneração, mas ele vai ressaltar que o momento, a oportunidade é do Brasil. Então, ele diz que 100 anos antes do advento do Espiritismo, aquele século, e mais 100 anos, ou seja, quase 200 anos a partir da inauguração dessa nova era, o plano para o Brasil é grandioso, mas nós precisamos materializar esse plano. E quem é que estava lá e que recebe de Ismael uma tarefa grandiosa, e vocês podem ver o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem um capítulo inteiro, que é o número 22, cujo título é Bezerra de Menezes. Então, obviamente, nós não vamos ficar aqui falando da grandeza desse espírito, que teve o convite de alçar a patamares infinitamente superiores e escolheu permanecer conosco, e com certeza conta e muito que nós despertemos para a vivência da mensagem espírita, para sermos cartas vivas do Evangelho, sem termos destaque nenhum, cargo nenhum dentro da casa. Nós somos servidores do Cristo. Depois ele vai ressaltar a corrupção e, na sequência, a família, exatamente no parágrafo 48. E nós vamos ressaltar aqui que todo o ministério, o messianato de Jesus, ele não se apartou da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro em Cafarnaum. Uma das primeiras, ou a primeira manifestação pública dos milagres, digamos assim, de Jesus, foi exatamente numa festa de núpcias, no aconchego de um lar. Muitas vezes Jesus visitou as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes no coração. A última reunião com os discípulos foi no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão, que era a moradia de Simão Pedro, transformou-se num baluarte de fé. E Emmanuel, toda a codificação, mas Emmanuel ressalta no livro Vida e Sexo, na lição 17, intitulada Aborto, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é, sem dúvida, o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, não tem como discutir que o primeiro ponto para o qual temos que nos vergar, se realmente estamos investidos da mudança de um mundo diferenciado, é a manifestação do exemplo dentro da nossa casa. Porque quando ele vai falar de corrupção, ele vai falar de exemplo. Então, quando eu, muitas vezes, de forma inconsciente, eu faço uma troca com os meus filhos para que eles cumpram os deveres, eu estou ensinando a eles os primeiros passos de corrupção. Quando eu vou à casa espírita e obrigo os meus filhos a participar da evangelização e não consigo,
é porque eles olham em mim e não vê acréscimo nenhum. A minha vida, o meu comportamento, a forma de lidar com eles, que eu tenha trazido da casa espírita. E essa geração que está vindo, ela é questionadora. Então, ela diz, o que eu vou fazer num lugar que não acresce absolutamente nada? Então, não é que as nossas crianças ou os nossos jovens não querem ir à casa espírita. É que nós não mostramos resultados, e essa geração quer resultados, quer ver que valha a pena. E aí passa-se aos resgates dolorosos de que está farta a codificação, fazendo um parâmetro com o discurso escatológico que nós vamos encontrar em Mateus, em Marcos e em Lucas, que é o sermão profético. Escatologia é uma parte da teologia e da filosofia que trata dos últimos eventos, né, do destino final do gênero humano, mas nunca com a visão espírita, que a codificação traz tão clara. Em A Gênese, no seu capítulo 18, principalmente em A Nova Geração, então, nós vamos ver todas as dores se multiplicarem, todos os sofrimentos atingirem o seu ápice, e quando nós pensamos que chegamos ao ápice, ele ainda cresce mais, mas nós não temos feito, não temos materializado os planos de Jesus, e somos hoje os que supostamente deveríamos ter mais entendimento, porque a doutrina nos oferece esse entendimento. Então, nós vamos ver, por exemplo, o reinado do ouro dará lugar a outro, mais puro, o pensamento será em breve soberano, e os espíritos de eleição, que são espíritos já de uma envergadura moral, de uma conquista ímpar, que não estão atrelados nem a expiações, nem a provas na terra, mas que vêm a ela em missões, e que sempre vieram em todas as eras, que já iluminaram séculos, eles estão voltando. Eles vêm para alavancar o progresso da humanidade, mas nós estaremos preparados para lhes compreender a missão, para compreender o que eles vêm trazer. Então, lá na Revista Espírita, fevereiro de 1868, em Os Messias do Espiritismo, nós vamos encontrar, assim como em maio também do mesmo ano, esses espíritos que vêm alavancar o progresso da Terra. Aí, o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo, como naquela jovem, que essa mudança não vai ser brusca. Nós vamos, às vezes, enveredar por um sofrimento desnecessário, os espíritos que ainda estão vinculados ao mal, que continuam sofrendo essa pressão psíquica, e os que estão desencarnados, que acham que a Terra é domínio deles, eles vão estorcegar, disputando a Terra com o Cristo, vão agitar a todos nós, vão promover muitas catástrofes para as quais muitas vezes somos nós que nos atiramos. Então, vão se multiplicar os suicídios, as dependências químicas, os vícios de toda ordem. E enquanto nós aceleramos esse processo de desencarnação ou os tormentos voluntários desse imenso mal, Jesus tira o máximo bem, promovendo, por sua vez, o retorno, o ingresso na Terra de grande número desses espíritos preparados, alavancando a evolução de tal forma que hoje a impressão que temos é que o mal está em franca evolução e o bem está tímido. Mas todas essas situações vão fazer com que os pratos dessa balança se equilibrem e, por fim, o bem reine por toda parte. Basta responder
se eu vou optar permanecer com Jesus ou se eu vou dispensar o bem por todos os meios e, finalmente, não me sobrar outra alternativa, senão partir para um exílio, que eu não gosto de chamar de exílio, mas de uma classe especial, onde almas em dificuldades vão ter que rever toda a matéria. E eu peço licença para usar um pequeno trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 119, que diz assim: transição planetária. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda e mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Eu vejo que esse capítulo todo é um convite para cada um de nós aceitar o bem definitivamente, mas não falar do bem, exemplificá-lo, sendo realmente credenciados como servidores do Cristo. Porque o Chico disse, o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest, fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Muita gratidão a todos. Muito lindo, Eulália. É realmente emocionante o teu encerramento e muito importante o seu alerta. Sabe que eu vou compartilhar um sentimento aqui a respeito desses alertas que o Filomeno de Miranda vem nos trazendo já há muitos anos e que a gente não percebe muito bem, né? São coisas que a gente vai se acostumando, vai deixando levar e quando vê já está até aderindo, sem nem conscientemente perceber. Aqui eu me referindo às músicas, né? Ele faz referência a esse tipo de música que vai nos nivelando por baixo, que vai fazendo com que os nossos instintos fiquem mais destacados, enfim, e que é normal, todo mundo ouve, todo mundo canta, todo mundo gosta. E aí a gente vem e se opõe e parece um pouco diferente no meio da maioria, né? Então fica aí também esse alerta. Obrigada, Eulália. O Vitor, então, vai responder a pergunta que nos chegou. Vitor, você está por aí? Quiser abrir teu microfone enquanto eu leio a pergunta, aí eu já te coloco aqui no destaque. Pronto. Então, a pergunta que nos chegou foi assim. O venerável mentor cita que nas atividades de socorro desobsessivo, na condição de terapeutas espirituais, junto aos irmãos desencarnados, a compaixão em relação à sua desdita deve ser normativa que impedirá de sintonizar na faixa da ira e da sua crueldade. Como se explica o acontecimento desta sintonia? E por que a compaixão impede de acontecer? A palavra está contigo, Vitor. Ok. Boa noite a todos. Meu abraço fraterno. Essa pergunta é interessante que a gente pode entendê-la de duas formas, né? Primeira, que nas atividades de socorro desobsessivo, em relação ao capítulo que a gente está estudando, pressupõe uma atividade dos benfeitores com relação às reuniões mediúnicas realizadas no plano espiritual. E a outra, lendo nas entrelinhas, conforme foi dito antes, a gente pode trazer isso para a nossa realidade das nossas reuniões mediúnicas. Mas para a gente comentar mais um pouco sobre essa sintonia e porquê da compaixão, a gente vai socorrer do que a Tânia falou no seu resumo e alguma coisa que também a Eulália abordou
nessa última fala dela. Então, conforme a Tânia havia dito, o Bezerra de Menezes fazendo uma reunião, né, sendo o responsável por aquele quarteto, vamos dizer assim, de espíritos nobres, Bezerra vai falar que o cerco de sofrimento às criaturas humanas vai aumentar, conforme a própria Eulália acaba de nos relatar. Mas também com o cerco do sofrimento às criaturas e mais a percepção dos espíritos que trabalham na atividade do mal, que de maneira odienta, de maneira frequente, eles sabem que isso não vai durar muito. Eles têm essa percepção. Então, se estorcegam. Essa é a palavra, até anotei aqui que a Eulália estava comentando, se estorcegam em suas raivas, seus ódios, suas dificuldades, né? Os seus sofrimentos, porque eles acham que a única via em que lhes terá condição de aparecerem é a via contrária do Cristo, ou seja, é do ódio, da violência, é da deturpação de todos os sentidos, da loucura. Então, é onde eles trabalham, que seria o caos. Nesse sentido, eles se tornam nessa incapacidade de se perceber que eles não terão a continuidade e que serão recambiados para outras experiências um pouco mais difíceis, se nelas eles quiserem permanecer, eles ficam mais ainda revoltados e enfurecidos, porque, não conseguindo o objetivo, a tendência é eles ficarem mais aborrecidos ou irados, vamos dizer assim. Então, pelas poucas vezes que nós tivemos condições de conversar com esses espíritos, eles, sabendo que não vão lograr êxito, eles têm uma linguagem, às vezes, muito difícil, muito incisiva, porque eles são sabedores, né? Vamos dizer, os líderes, porque aqueles que vêm em nome deles, seriam comandados, eles trazem o primeiro embate, mas os outros, até por, vamos dizer, proteção dos médiums, determinados médiums não conseguem recebê-los. Tamanha é a vibração pesada e negativa de que eles são portadores. Mas, então, o que acontece? O mentor, Bezerra de Menezes, vai alertar, no caso do trabalho que eles vão realizar, porque eles vão realizar, além do trabalho com as criaturas encarnadas, vão trabalhar de forma nas reuniões mediúnicas. Então, seria chover no molhado, um terapeuta espiritual de um Quilate, de um Manuel Filomeno, de Jesus Gonçalves, de Eurípides Barçanufo, né? E do próprio Bezerra, utilizar compaixão, porque eles já são compassivos por natureza. A mensagem aqui a gente tem que ler que o Manuel Filomeno está sendo um repórter para aqueles que estão lendo e que estão nas tarefas dos processos desobsessivos. Então, cada um vai fazer essa leitura nessa concepção, porque nós ainda, dependendo do grau do espírito que vai comunicar, muitas vezes eles têm táticas espetaculares, eu digo espetaculares no modo da gente ser capaz de percebê-las. Existem aqueles espíritos que querem tumultuar a reunião, eles não falam nada, ou então são monossilábicos. E o pobre do terapeuta espiritual, né, o dialogador, ele fica dando voltas, falando de Jesus aqui, e o espírito não fala nada. O espírito fica num mutismo e aquilo parece que vai contagiando e todo mundo vai olhando para o dialogador e ele não sabe mais o que fazer. Isso é uma tática para desestabilizar vamos dizer, a energia vibratória que
envolve aquela reunião. E isso acontecendo, os trabalhos não prosseguem a contento. Isso é uma tática. A outra é que eles são bastante irônicos e sagazes, porque eles têm uma cultura, grande parte dos líderes são espíritos inteligentíssimos. Eles têm uma cultura invulgar, mas, infelizmente, derivada para o mal. Então, essa ironia, eles lançam nas perguntas que a gente faz, as respostas são tão irônicas e contundentes que, se você não se precatar disso, você vai cair no terreno que eles querem. Aí é que entra a questão da sintonia, dizendo no patamar dos dialogadores encarnados que trabalham em reuniões, porque a gente já viu sobejamente nos livros que a gente já estudou como que é um esclarecimento de caráter desobsessivo de um Eurípides Barçanufo. Eles não batem de frente, eles aproveitam aquilo que o espírito fala, e são espíritos assim trevosíssimos, e eles utilizam da compaixão, né? Então, não é possível que o Bezerra vai falar com Eurípides, nós vamos trabalhar e vamos precisar de ser compassivo. Não, porque isso não tem cabimento, porque a compaixão faz parte dos atributos de espíritos que gravitam nesse patamar vibratório, né? Então, pegando o gancho para nós, a gente vai entender que tem dias que a gente vai cair na armadilha deles. Então, o que vai fazer? Ele, o benfeitor, nos sugerindo a questão da compaixão. E ele vai dizer também, ele vai dizer aqui, nas atividades do socorro desobsessivo, deixemo-nos compadecer, ou seja, compaixão, pelos sofredores. Não é aqueles que sofrem o cerco dessas entidades só, nem o pessoal que trabalha na casa espírita, mas principalmente pelos que fazem sofrer. Para esses espíritos, eles estão ali não é só para atender aquela pessoa, aquela jovem que está com problema de depressão, nem a outra que vai aparecer mais tarde nos capítulos seguintes. Não, eles estão para atender só aquelas criaturas que, por trás disso, tem um trabalho desobsessivo. Então, nessa condição é que ele vai falar aqui, sem olvidar os que fazem sofrer, porque ninguém faz o outro sofrer por acaso. Você não, é impossível conceber que alguém persegue o outro só por perseguir. Há um motivo. Nos casos em questão, trabalhando com espíritos vinculados a essa faixa que se opõem ao movimento regenerativo da humanidade, é porque são espíritos oriundos. Vamos lembrar dos livros que nós estudamos, principalmente no rumo do mundo de regeneração, na faixa dos mouros, na faixa dos judeus que habitavam Portugal e a Espanha na época da Inquisição, e que todo aquele processo desencadeou isso que nós estamos colhendo agora, os anticristos. Então, nesse sentido, essas criaturas que fazem sofrer é que sofrem mais. Não são aquelas que estão em sofrimento, porque o fazer sofrer, ele é devido a um ódio prolongado, as pessoas não têm momento de paz, não tem, o pensamento é a mil, é só o mal, não tem nada de alento, não tem nada de positivo, é tudo uma ansiedade. Então, essas criaturas é como se tivesse um grande transtorno de ansiedade generalizado, mas num grau hiperlativo. Então, o que faz? A compaixão seria esse processo de atenuação dessas vibrações que esses espíritos são portadores na hora da nossa relação de trabalho vocabular, no sentido de trazer
possibilidades mínimas que sejam de dirimir aquele sofrimento. Porque se a gente entender a questão da compaixão, eu peguei aqui no dicionário Oxford Language, está escrito assim: compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Não é só isso. Aí vem uma vírgula, acompanhado do sentimento de minorá-la, ou seja, minorar a tragédia pessoal. Então, eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas é lógico, você ter empatia é uma coisa, você se colocar no lugar do outro, mas a compaixão, além de você ter esse sentimento piedoso da tragédia que ocorre com a outra pessoa, você vai acompanhado de um sentimento de minorar aquilo. Ou seja, há uma predisposição, um fator predisponente para uma ação para minorar aquilo. Né? Ou, aí que vem uma outra frase desse dicionário, é uma participação espiritual, olha só, no dicionário, participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta para com o sofredor. Achei espetacular essa definição, esse conceito de compaixão. Então, quando você usa esse sentimento numa conversa com alguém, tudo que aquela pessoa falar contra você, você já relativiza. É como se você tivesse, ele sofre. E o jeito dele mostrar que sofre é agredindo, ironizando, diminuindo a capacidade do outro, porque eles são mestres nisso. Eles falam assim, mas quem é você para falar sobre isso se você nunca passou por isso? Que credenciais você tem para trazer alguma coisa que vai me fazer diferente? Né? A gente pode até falar credencial nenhuma, a gente segue a Jesus, mas isso para eles não basta, né? Porque é contra Jesus que eles estão lutando e verbalizando de forma contundente. Então, o que ocorre quando a gente coloca a questão da compaixão? Logo vem de cara no meu estudo a parábola do bom samaritano. E a gente vê ali, né, fazendo um resumo rápido daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, é salteado, cai na mão desses salteadores e foi deixado semi-morto. Passa o levita e passa o doutor da lei. E, vendo-o, passou de largo. O samaritano, que descia pela mesma estrada, vendo-o, aí a frase colocada lá nos evangelhos é o seguinte: tendo compaixão do caído, ele desce olha, tendo compaixão. O diferencial ali é a compaixão. Porque a compaixão é essa capacidade de você interagir com o outro, já promovendo alguma coisa adicional para minorar o sofrimento do outro. Então, por isso que ele faz, o samaritano, aqueles passos. Ele olha, se compadece, desce da sua limária, pensa-lhe as feridas, deita-lhe azeite e óleo, leva-o até uma hospedaria, ou seja, complementa todo um processo de benefício àquele que estava caído. Mas a gente tem que pensar que o caído ali, quando Jesus fala, é o caído moral, é o caído da rejeição, é o caído. Só que Jesus, metaforicamente, em termos de uma parábola, ele vai falar que é alguém que foi assaltado, que foi prejudicado, que foi magoado. Então, isso a gente vê, e nós também, muitas vezes, na grande maioria, somos os caídos. Então, a questão da compaixão faz com que a gente saia do terreno da indiferença e comece a ter a percepção da validade do outro como um viajor, um companheiro de viagem no rumo do processo evolutivo. Então, ele vai falar assim, Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda,
ele vai falar assim, ela, né, vai falar, a parábola do bom samaritano é um poema da mais profunda psicologia do mestre para com a humanidade, que, após ouvi-la, conscientemente, nunca mais poderá ser a mesma, tornando-se necessário a cada indivíduo atender à ordenança. Qual ordenança? Então vai, disse Jesus, e faz o mesmo. Porque aquele que está caído é o teu próximo. Então, a compaixão vai desencadear uma série de atividades em que eu vou reconhecer o próximo. Porque se eu tivesse no lugar dele, eu também queria que alguém fizesse o que ele está fazendo para comigo. Então, as visões vão se modificando e a gente vai crescendo, né? Então, ele vai dizer aqui, ó, mais assim, se os terapeutas espirituais se deixarem levar pela ironia, disfarçatez e mesmo a virulência verbal, o processo de auxílio aos mesmos não atinge os objetivos colimados. E aí a gente cai na faixa vibratória deles. Eu já vi esclarecedores ou dialogadores que, por infelicidade, caíram nessa armadilha e começaram, não é a bater boca, mas entrar. As palavras do dialogador não eram ofensivas, mas ele caiu no terreno da ironia. Então, aí é um caso perdido. A reunião quase que acaba por causa dessa situação. Então, no sentido da pergunta, o uso da compaixão seria esse mecanismo que evitaria atritos e saber ouvir, porque o bom dialogador ele tem que saber ouvir, ele tem que saber fazer silêncio, ele tem que saber concordar com o espírito, porque muitas vezes, se você for sincero e falar assim, olha, e não há crítica de julgamento, não é? Não há pré-julgamento, porque se a gente estivesse no lugar daquela criatura, a gente teria feito a mesma coisa. Eles podem falar, você já viu sua família ser chacinada? Você já viu a sua família toda ser morta na tua frente? Então, como que você pede, em nome desse Jesus, você quer que eu perdoe? Não vamos esquecer que a gente está trabalhando com casos lá do século XV, mais ou menos. 500 e tantos anos. Né? Então, isso está incrustado nessas criaturas. Então, os espíritos benfeitores são tão maravilhosos que, muitas vezes, para socorrer o pobre do esclarecedor, do dialogador, eles trazem espíritos vinculados àquelas entidades lá de trás, para que o espírito, aflito pela dor ou pelo ódio, em vendo aquela criatura que tinha convivido com ele em épocas do passado e hoje estão melhores, eles possam ser sensibilizados. Porque a gente tem que ter essa verdade clara em nós. 10 minutos de conversa não vão modificar séculos de dor. São os benfeitores que fazem. Então, se a gente tiver compaixão do companheiro que está ali entendendo a sua dor, é um maior bem que a gente pode fazer a nós que estamos conversando, porque não há criatura que está em cima para ajudar o que está caído, não. E vibratoriamente estamos na faixa do auxílio mútuo. Então, é por isso que a gente tem que entender os passos metodológicos da compaixão. Primeiro, para você não cair na indiferença, você tem que parar de pensar em si, nos seus problemas. E quando você para, você faz silêncio. E quando você silencia, os seus espaços mentais se abrem e você começa a ouvir o outro. Então, é parar, ouvir, atender aqueles que estão em processo de caídos à beira da estrada, atender, analisar e agir. Esses são os passos. Então, você nunca vai conversar com uma entidade e falar, não, você tem que fazer isso, perdoar, tal, que Jesus te abençoe. Não.
Às vezes você tem que fazer um trabalho, né? E os benfeitores fazem isso nos livros de André Luiz. Silas, para auxiliar Clarinda e Leonel, ele vai começar a trabalhar nos sobrinhos dele, auxiliar aquela família para poder chegar neles. Então, o trabalho do nível espiritual é todo compaixão. É todo compaixão, porque eu trabalho com Jesus, né? Então, trazendo aqui mais uma situação, eu estava vendo agora esses tristes episódios da cidade de Petrópolis. Então, as criaturas assim, transidas de dor. Até uma senhora de Juiz de Fora apareceu lá, que ela mudou recentemente. A repórter assim, ficou parada, ficou olhando, e eu fico imaginando, pensa bem, um repórter chega para uma criatura e fala o seguinte: mas por que a senhora foi fazer a sua casa no alto desse morro? Pensa bem, se um repórter, inadvertidamente, sem usar de compaixão para com a tragédia que está acontecendo ali, ele faz uma pergunta dessa. Ele pode receber uma resposta horrorosa, ou então pode receber um silêncio. Então, a gente tem que saber o que vai falar. Nesses momentos, o uso de compaixão é uma coisa fundamental. Mesmo que você não consiga fazer nada, mas tenha compaixão daquele que está passando por aquele processo. E isso cai rotineiramente nas casas espíritas. Quando os espíritos, por exemplo, de Brumadinho, quantos espíritos comunicaram-se nas nossas reuniões? Quantos? Aqueles sofrimentos. Quando tínhamos a Sueli como nossa companheira de trabalho, fisicamente falando. Então, e a gente tem que saber o que vai falar, o que vai conversar. O uso da compaixão, ele é do patrão para o empregado, do marido para a mulher, da mulher para o marido. A compaixão não é ter dó, é entender a tragédia, entre aspas, que aquela criatura traz dentro de si, a tragédia pessoal. Né? Enfim, isso é matéria para outra situação. Então, Joana vai nos alertar, que o tempo já está passando. Escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento de compaixão. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. Mergulhado nas suas necessidades, fica alheio àquelas do seu irmão, às vezes resguardando-se numa couraça de indiferença a fim de poupar-se a maior soma de dores, deixando-se de interessar-se pelos outros, estes esquecem-se deles. E a vida social não vai além das superficialidades imediatistas, insignificantes. Então, por isso, vamos encerrar como quando Jesus falava assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Mateus, capítulo 18, versículo 33. Então, seriam essas as nossas reflexões para a pergunta que nos foi ofertada. Muito obrigado. Vitor, a nós só resta agradecê-lo pela excelente contribuição. As suas palavras nos chegam ao coração, porque, de fato, saem do seu coração para o nosso. São palavras que são sentidas, por isso para nós fazem sentido. Muito obrigada.